qual o valor da minha abdominoplastia? Pessoal, é frequente a gente receber perguntas no Instagram ou até mesmo no consultório de pacientes querendo saber qual que seria o valor de uma abdominoplastia. E antes a gente falar estritamente do valor, eu quero que vocês entendam que mais importante do que a gente saber quanto custa uma cirurgia plástica é a gente saber fazer uma seleção adequada do paciente. E muitos pacientes eles já vêm afoitos no consultório a fim de querer saber o valor para querer marcar sua cirurgia e se programar. Mas mais importante do que isso é a gente poder selecionar um paciente adequado. Quando o paciente vem no nosso consultório, a gente avalia esse paciente de uma maneira global, verificando os exames, hábitos de vida, alimentação. E é isso que a gente faz aqui na nossa clínica. Na Clínica Máximo, todo paciente que vem em consulta para cirurgia plástica, ele já passa junto com a nossa nutricionista, com a Marina, a fim de ser avaliado da parte nutricional e posteriormente, depois de fazer os exames, esse paciente acaba fazendo uma bateria de exames e passa com a doutora Bruna, a nossa nutróloga. E essa médica, ela faz toda uma avaliação bioquímica do paciente, tentando melhorar essa paciente, desinflamar ela para que ela chegue durante a sua cirurgia da melhor maneira possível. Então, antes da gente pensar em valor, a gente tem que saber se o paciente é adequado para essa cirurgia, porque isso é o mais importante, a gente poder realizar uma cirurgia adequada e com o mínimo de complicação possível. Após a gente fazer todo esse pré-operatório adequado e selecionar o paciente, mudar os hábitos de vida, é muito importante que a gente saiba que uma cirurgia, ela não é uma cirurgia com uma receita de bolo, onde se faz a mesma coisa o tempo todo. A gente tem várias avaliações durante o exame físico para verificar se esse paciente ele se encaixa nessa cirurgia adequada. Então, uma abdominoplastia, como exemplo que a gente quer falar, é uma cirurgia que envolve inúmeros processos. E a primeira avaliação que a gente faz durante a nossa avaliação aqui no paciente presencial é a gente verificar qual a quantidade de gordura que esse paciente tem para ser lipoaspirado. Todas as nossas abdominoplastias, elas vêm acompanhadas de uma lipoaspiração, até porque a lipoaspiração ela consegue definir melhor o corpo desse paciente, dar aquela silhueta que ela precisa e depois de feito uma lipoaspiração 360 graus, a gente acaba fazendo a abdominoplastia. E durante essa avaliação aqui no consultório, a gente verifica a quantidade de gordura que o paciente tem, como que é a questão glútea, se vai necessitar de lipoenxertia glútea, se tem depressão trocantérica, ou seja, é uma avaliação minuciosa que a gente faz desse paciente, a fim de qual vai ser a programação cirúrgica dela. Após verificar essa parte da lipoaspiração, a gente passa para a avaliação abdominal, e daí a gente entra também num leque de opções. Essa paciente ela pode ser indicada a fazer uma abdominoplastia total, onde a gente retira toda aquela pele do umbigo para baixo. Pode ser feita uma mini abdominoplastia quando a paciente tem um umbigo um pouco mais alto, ou pode ser feita até uma abdominoplastia com uma cicatriz perdida, quando não tem uma pele exacerbada a fim de ser retirada. E tudo isso é avaliado durante uma consulta para que a gente possa verificar qual que é a melhor indicação cirúrgica do paciente. E mais importante do que isso, a gente tem que alinhar a expectativa do paciente, ou seja, é nesse momento que a gente vai explicar para o paciente ter ciência do que pode ser feito e ela não sair da consulta médica pensando que vai ser um resultado e acabar tendo outro. Então, um alinhamento de expectativa é algo fundamental nas nossas consultas para o paciente estar ciente, tranquilo e orientado. Após toda essa avaliação, a gente então vai discutir todas as tecnologias que vão ser usadas nessa paciente. E as tecnologias são inúmeras, pessoal. Hoje aqui no consultório a gente tem as melhores tecnologias do mundo. Então a gente sempre utiliza o Vaser, que é aquele aparelho que causa emulsificação, derretimento da gordura. Nós vamos utilizar também o MicroAir, que é um aparelho que ele faz 4.000 movimentos por minuto, possibilitando com isso uma retirada menos traumática, mais adequada e com mais segurança para o nosso paciente. Vamos utilizar muitas vezes o Renuvium, que é aquele aparelho que causa um plasma no trato fibroseptal, possibilitando uma retração da pele da paciente e, consequentemente, uma melhora da textura da pele. E em muitos pacientes a gente também indica o Morpheus, que é aquela ponteira microagulhada que causa um microagulhamento com radiofrequência bipolar, melhorando com isso o colágeno, a elastina e a textura da pele da paciente. Ou seja, todas as avaliações aqui no consultório, elas são muito amplas e cada paciente é avaliado individualmente, cada paciente tem uma indicação própria para ele. Então, pessoal, de forma muito resumida, a gente tem que entender que o paciente tem que ter feito toda uma preparação pré-cirúrgica, ser avaliado qual é a cirurgia perfeita para ele e entender todos esses procedimentos. E só depois disso tudo, pessoal, que a gente vai começar a falar sobre o planejamento e sobre os valores. E é por isso que eu sempre falo para os meus pacientes que falar um valor pré-determinado fica muito superficial,
Fica muito superficial a gente falar um valor pré-determinado, sendo que cada paciente é um paciente, cada paciente tem uma quantidade de gordura, cada paciente vai necessitar de uma tecnologia mais do que a outra, e é isso que faz com que a gente tenha esse diferencial. É a avaliação individualizada, é um cuidado com o paciente desde a parte nutricional até um pós-cirúrgico, para que esse paciente tenha um resultado melhor, mais seguro e muito mais adequado. Para que você clique aqui nesse sininho embaixo, compartilhe e também deixe seus comentários, para que com esse vídeo a gente possa desmistificar e levar mais esse assunto que é tão importante para mais pessoas.